Olá, querido, a paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus, estamos chegando com mais uma AD News TV, com conteúdo de qualidade, noticiando os eventos da Assembleia de Deus em Pernambuco para você que acompanha o nosso programa. E no programa de hoje vamos conferir mais uma edição do quadro Você Conhece. Você já sabe que esse quadro sempre traz informações importantes sobre a história da igreja, seus eventos e atividades. Aqui no AD News TV, você também vai acompanhar mais uma participação no quadro Fala Pastor. E fique atento, pois a pergunta escolhida pode ser a que você nos enviou. Além disso, como você já sabe, vamos mostrar alguns dos principais eventos da EDPE realizados em todo o estado. O programa está com muitas coisas boas e tudo isso você só confere aqui. Então chama todo mundo para acompanhar o AD News TV que está só começando. Bom, vamos começar esta edição conferindo as notícias de alguns eventos que aconteceram na Assembleia de Deus em Pernambuco. A EDPE, na Área 9, na Imbiribeira, zona sul do Recife, coordenada pelo evangelista Azarias Rosa, realizou um belo desfile durante as comemorações pelos 40 anos da campanha evangelizadora na congregação Nova Mauricéia. Centenas de irmãos marcharam em pelotões pelas principais ruas da região, anunciando a mensagem do Evangelho. Crianças e adolescentes, jovens, irmãs do círculo de oração e obreiros participaram do evento, acompanhados por uma banda marcial. No vídeo, o destaque para o pilotão das bandeiras e de missões, mostrando o trabalho missionário desenvolvido pela Assembleia de Deus em Pernambuco. O desfile terminou com uma concentração evangelística. A EADP em Água Preta, na Mata Sul do estado, realizou a 10ª edição do Congresso de Jovens sobre a liderança local do pastor Edmir Cavalcante. A festividade aconteceu no Templo Matriz e contou com a participação de cantores da EDPE e de grande coral de jovens com 500 vozes, que louvou ao Senhor com alegria. O congresso teve como tema Jovens Escolhidos com Propósito, com base no texto de Atos, capítulo 9 e versículo 15. Centenas de irmãos acompanharam a festividade durante os 3 dias dentro e fora do templo. A ministração da Palavra de Deus foi feita por ministros enviados pelo pastor presidente. A IADP em Sanharó, no Agreste do estado, coordenada pelo evangelista Edson Bento, realizou uma série de eventos durante os últimos meses, movimentando toda a cidade. Primeiro, toda a mocidade participou do Congresso de Jovens, realizado no Templo Matriz, com a presença de cantores da EDPE e do Coral de Jovens, louvando ao Senhor. As crianças participaram de mais uma edição do Encontro de Crianças, que este ano teve a temática Crianças Escolhidas para Reconstruir, com base no texto da primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2 e versículo 5. Foram momentos de alegria e aprendizado para os pequenos. Depois, toda a igreja se reuniu em praça pública para anunciar o Evangelho em uma cruzada evangelística. O evento foi marcado pela manifestação do Espírito Santo e pela conversão de vidas. A IEDPE em Frei Miguelinho, também no Agreste do estado, coordenada pelo evangelista Saulo José, realizou o batismo em águas de 18 novos irmãos. Os novos membros desceram as águas do tanque batismal no Templo Matriz da IDPE no município, depois de passarem pelo curso do discipulado. Na cerimônia, os novos membros testificaram publicamente o seu compromisso com Cristo e com a igreja local diante de dezenas de irmãos e familiares. O evangelista Eliu Pacheco foi enviado pelo pastor presidente para realizar o batismo. A igreja em Floresta, no sertão do estado, sob a coordenação local do presbítero Jean Carlos, realizou um dia de festa na congregação denominada Barra do Silva. Durante o dia, as irmãs da Comissão de Visita aos Enfermos agradeceram a Deus por mais um aniversário do Círculo de Oração. E à noite foi realizado o culto de louvor a Deus, que marcou a inauguração do Conjunto Juvenil El Shaddai. Os irmãos lotaram o templo da congregação em Barra do Silva e agradeceram a Deus pelo avanço da sua obra na região. Ainda no sertão de Pernambuco, a EDP em Belém de São Francisco, sob a coordenação local do evangelista Epitácio Ferreira, agradeceu a Deus pela conclusão da construção do novo Templo Matriz. O culto inaugural foi dirigido pelo pastor Valdemir Farias, coordenador da EDPE em Petrolina, enviado pelo pastor presidente Ailton José Alves. Antes do culto de gratidão, os irmãos da EDPE em Belém do São Francisco participaram de um desfile pelas principais ruas e avenidas da cidade, acompanhados pela banda marcial Shekinah. Crianças, jovens, as irmãs do círculo de oração e também os obreiros marcharam anunciando a mensagem do Evangelho.
Bom, chegou a hora do quadro que você já conhece, o Fala Pastor, que responde questões enviadas por vocês, nossos telespectadores. O Douglas nos enviou a pergunta. Ele quer saber se há alguma indicação bíblica assegurando que os discípulos de Jesus seriam batizados com o Espírito Santo. E para responder essa questão, convidamos o pastor Isaac Silva. Vamos conferir. Bem, eu quero cumprimentar todos os queridos telespectadores do programa AD News TV com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Dizer que é um prazer poder estar aqui participando deste quadro Fala Pastor. Bem, irmão Douglas, há sim referências bíblicas que esclarecem sobre a realidade do batismo com o Espírito Santo. Nós temos uma referência clássica, que é aquela lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, quando Jesus diz aos discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então aqui são palavras do nosso bem-amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, inicialmente aqueles primeiros irmãos que estavam ali, os primeiros discípulos, por assim dizer, e Jesus faz lembrar a eles a promessa de Joel, capítulo 2, verso 28, que sobre eles o Espírito Santo seria derramado e eles seriam cheios do Espírito Santo. Mas alguém pode perguntar, mas esta promessa diz respeito somente àqueles primeiros discípulos ou diz respeito aos discípulos do Senhor Jesus de todas as épocas? Aí a gente vai para outro texto também, não menos importante, que é o texto do capítulo 2, verso 39, quando a palavra de Deus... Aliás, vamos ler a partir do verso 38. A palavra de Deus diz assim, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Aqui é uma referência ao batismo em águas. E aí ele diz, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui é o batismo com o Espírito Santo. Dom do Espírito Santo é uma referência exatamente ao batismo com o Espírito Santo. E no verso 39, a palavra de Deus deixa muito claro quanto à abrangência desta bênção, o alcance desta bênção, que é uma bênção subsequente à bênção da salvação. Diz assim, verso 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, aqueles que estavam ali ouvindo naquele momento, a Pedro, mas ele diz, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então veja que a abrangência desta promessa, do derramamento do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, ela alcança a todos os discípulos de Cristo, de todas as épocas, de todos os lugares, não é? Aquela pessoa que foi chamada por Deus, ou seja, foi chamada para a salvação, todos são chamados à salvação, infelizmente nem todos atendem ao chamado, mas aqueles que atendem ao chamado da salvação ou para a salvação, eles estão também debaixo aqui dessa promessa. Então é uma promessa abrangente que diz respeito a todos aqueles que crerem na pessoa de Cristo e também crerem que o Senhor batiza com o Espírito Santo na atualidade. E nós temos aí o testemunho de milhares de pessoas que receberam esta bênção. De forma, irmão Douglas, que se o senhor não recebeu ainda, se o senhor crer e se o senhor buscar, não somente o irmão Douglas, mas todos aqueles que estão nos assistindo neste momento e ainda não receberam a bênção do batismo com o Espírito Santo, pelo que a palavra de Deus nos diz, você também poderá receber esta bênção. É só crer e buscar. Então esta é a resposta bíblica para a pergunta do nosso querido irmão Douglas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Nosso agradecimento ao pastor Isaac Silva, que trouxe esclarecimento, e também agradecemos ao telespectador que nos enviou a pergunta. Você também pode participar, é só enviar a sua dúvida através do nosso perfil no Instagram, @ADNewsOficial. A Rede Brasil de Comunicação está completando 20 anos neste mês de novembro. São 2 décadas de história e muito crescimento desde a primeira transmissão através da M580 em 1999. E hoje você confere mais dessa história aqui no quadro Você Conhece. E então, você conhece como começou a Rede Brasil de Comunicação?
Vamos saber mais sobre essa história. Olá, paz do Senhor! Este é o Você Conhece, quadro onde apresentamos fatos e curiosidades da história da IEDPE e do mundo cristão. E na edição de hoje, traremos à memória o início de um dos meios de comunicação evangélico de maior alcance no país. Então, você conhece a história da Rede Brasil de Comunicação? Tudo começou na noite que separou os dias 5 e 6 de novembro de 1999, quando o relógio apontou às 0 horas e a Rádio Boas Novas soou pela primeira vez para milhares de ouvintes através da frequência AM 580 kHz. Então, após uma breve vinheta executada pelo radialista Carlos Pereira, o pastor presidente Ailton José Alves entrou no ar e realizou uma oração de agradecimento ao vivo, dando início a um dos maiores projetos de comunicação em prol da propagação do Evangelho no Brasil. A Rádio Boas Novas, na verdade, seria apenas o primeiro fruto desse projeto comunicacional que nasceu no coração do pastor. Com os anos, o que se iniciou na AM passou também para a FM, a TV e a internet, ganhando o nome de Rede Brasil de Comunicação. Todo o sistema foi pensado baseado em 5 pilares: evangelismo, edificação, educação, informação e entretenimento. Foi assim que em 2008 a RBC fez a primeira transmissão de um de seus eventos por meio da TV. Tratava-se da 52ª Escola Bíblica de Obreiros. E da mesma forma, diversos outros eventos receberam cobertura da RBC nas 2 décadas de serviço. Entre eles, as comemorações do centenário da IEDPE, as cantatas natalinas no Quartel do Derby, os concertos realizados pelo Projeto Samuel, os diversos congressos da Igreja, as eleições nacionais e locais, entre outras produções. Hoje, a rede de rádios FM conta com 20 transmissoras por todo o estado. A rede de televisão conta com 14 repetidoras e com transmissão via satélite para toda a África e América Latina. E a RBC também está disponível online, através do site redebrasiloficial.com.br, do canal do YouTube Rede Brasil Oficial e de uma série de aplicativos para Android, iOS e Google Chrome. Gostou de conhecer essa história? Você também pode sugerir novos temas para a nossa produção. Sabe aquela curiosidade do universo cristão ou da história de nossa igreja que você gostaria muito de conhecer? Pois é, você pode nos enviar através de nossos perfis no Instagram e no Facebook. Nos vemos no próximo mês com mais um Você Conhece e até a próxima! Bom, chegou a hora de nos despedirmos, mas antes quero lhe convidar a continuar enviando fotos dos eventos realizados em sua cidade para a produção do nosso programa. Registre tudo e nos envie as informações e as fotos pelo e-mail cartas@adenews.jo.br. Também recebemos conteúdo pelo WhatsApp. O nosso número é o 99468-8983. Eu vou repetir, 99468-8983. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. E se você quiser rever esta ou outra edição do programa, é só acessar a página da Rede Brasil no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe os vídeos com os seus amigos. O ADNews TV está terminando. Obrigado por sua companhia. Te espero na próxima edição. Até lá!